Por falar em beleza, dá uma olhada nesses bonsais. O difícil é saber qual é o mais bonito, né? Lindo demais. Hoje, o Márcio Augusto de Azevedo está com a gente. Bem-vindo. Parabéns, viu? Que lindo trabalho. Porque isso aqui é uma obra de arte, né? É uma obra de arte, é verdade. Quando a gente fala num bonsai, as pessoas pensam que é difícil de cultivar. E você já até veio aqui e mostrou pra gente que não é difícil. Não é né? difícil, é muito simples, o que é preciso é disciplina, né? Como tudo na vida, né? É verdade. A gente tem que ter disciplina no dia a dia. E com as plantas não é diferente não, né? É verdade. Hoje você vai ensinar a gente a fazer a poda, a adubar, cuidar direitinho do bonsai. É isso aí. Mas eu queria mostrar, isso mesmo, tinta lendo pensamentos hoje. Olha só essa macieira. Gente, isso é maçã de verdade. É uma mini maçã, né? Quer dizer, o bonsai com mini maçãs. É uma macieira com fruto pequeno. Uma maçã anã na natureza, a gente faz bonsai dela para ficar com uma proporção bacana. Mas eu já vi muito bonsai, mas como esse, nunca tinha visto, não. Ah, mas existe. Muito Bonsai linda. pode ser feito em qualquer árvore. Por isso que eu trouxe um monte de espécies para mostrar. Eu já vi de maçã, um bonsai de macieira, só que com um fruto grande. Sei. Com esse micro frutinho, eu nunca tinha visto. verdade. Muito lindo, parabéns, viu? Obrigado. Volto já. Volto já. Ai, olha isso aqui, que lindo, gente. De azaleia. Olha que bonito. Vamos te ensinar a cuidar do bonsai, você vai ver como não é difícil e nem tão pouco caro, porque tem muita gente que fala assim, eu não posso ter bonsai porque é longe da minha condição financeira. Claro que se você tiver um bonsai de 200 anos, esse vai ser mais caro, mas você pode começar com o mais jovem, né? Vamos falar a verdade? Aí você vai cultivando, vai cuidando dele direitinho, quem sabe você não vai passando de geração a geração, porque com bonsai acontece bem isso, muito legal. Bem-vindo mais uma vez, como vai? Tudo bem? Tudo Acho bem, que eu deixei você? minhas fichinhas lá pelo caminho. Ó, vou ficar aqui, ó. Deixa eu só lembrar você o seguinte, hoje a gente está aqui com o Márcio Augusto ensinando os cuidados básicos que a gente deve ter com um bonsai. Isso aí. Se a gente olhasse aqui, a gente não saberia dizer, pelo menos nós leigos, né, a idade de cada um. Mas existem bonsais antiquíssimos, né? Sim, existem bonsai com quase 1000 anos. 1000 anos? 1000 anos. Na verdade, o bonsai ele se originou na China há mais de 2000 anos. Poxa, muito tempo. E foi uma coincidência, né? A gente saber que uma árvore podia viver num vasinho tão pequenininho. É verdade, porque olhando a base do vaso, a gente vê que a quantidade de terra é muito pequena. Muito pequena, Daí a exatamente. necessidade de adubar com uma certa frequência também, né? Exatamente. A terra em si, que está no vaso, ela consegue reter um volume pequeno de água. Na verdade, ela não consegue reter por uma semana, nada disso. Então, no bonsai, a gente precisa colocar água todos os dias. Mas em qual quantidade que a gente deve usar, Márcio? Então, não existe, assim, eu não posso falar 1 litro, meio litro, um copo, não. Isso vai depender do volume de terra que a gente tem no vaso. Mas eu não sei se vale o que a gente faz em outras plantas com o bonsai. Às vezes, se a gente rega bastante e a gente vê que o excesso sai pelo fundo, a gente tem certeza que umedeceu a terra todinha. Exatamente. Com bonsai é assim É também. a mesma coisa, só que tem que ser diariamente. Então dá para eu molhar bastante hoje e ficar 3 dias sem umedecer a terra. Não, no caso do bonsai, não. No caso do bonsai, molhar todos os dias. Porque a terrinha do bonsai, até trouxe a mistura aqui pra gente falar um pouco Ela também. é diferente? Ela é diferente. O substrato é outro. O substrato é isso, é outro. A gente chama de substrato a mistura de terra que a gente usa no vaso, né? Tá. Então, no caso do bonsai, a gente pode reparar que o substrato, ele é granulado. A maior parte dele vai ser granulado para facilitar a drenagem. Não tem areia. Aqui a gente tem Isso é um tipo de areia. é uma areia mais grossa? Exatamente. É uma areia que parece varia aí de pedrinha. 2 a 5 milímetros, Tá. né? Para favorecer a multiplicação das raízes finas dentro do vaso. Então, existe uma técnica e um porquê usar essa mistura de terra. Aqui. Mas a cada tempo a gente tem que trocar essa mistura de terra? Tem, porque na verdade, aqui dentro, do mesmo jeito que o bonsai cresce em cima, a gente vê um descabelado aqui, né? Tadinho, tá bem descabelado, mas tá bonito mesmo assim. Ele está descabelado, as ele folhas são cresce lindas. por cima. Por baixo também ele cresce. Então ali dentro do vaso tem raiz crescendo, né? E vai chegar uma hora que congestiona todo o vasinho. E aí então, você vai ter que ampliar e o aí, vaso. não precisa ampliar. Não? Você tira o torrão de terra do vaso, corta algumas raízes e planta de novo. Eu só vou podar algumas raízes? Poda e planta de novo. Mas existe alguma raiz mãe, como as pessoas popularmente dizem ou não? Então, se ela tivesse na natureza, ela precisaria de uma raiz mais profunda para que se ventasse muito que ela não caísse, né? Funciona como uma estaca, mais ou menos. No caso do bonsai, dentro do volume de terra que a gente tem aí, a gente só vai querer raiz fininha, que são as que bebem água.
Então a gente não tem aquela raiz mais grossa que na natureza teria. Teria para sustentar a árvore em pé, né? A gente pode fazer bonsai de qualquer árvore? Qualquer tipo de árvore, isso que é bacana. Então, assim, na natureza a gente tem mais ou menos umas 40 mil espécies de árvores diferentes. Então a gente pode escolher, que nem você falou, eu escolhi uma macieira anã. Porque ela dá um frutinho pequeno e aí fica bem bacana, né? Fica linda. E a imagem do bonsai tem que ser uma de mini árvore mesmo. Até a gente percebe, olha, essa daqui, por exemplo, embora a gente vá fazer a poda, ela está meio descabelada, como você disse, no tronco, a gente tem a nítida impressão de ser uma árvore muito antiga. Até mesmo aqui, ó, com essa raiz saindo, nas árvores antigas a gente vê isso, Exatamente. Né? Então a gente tem que imitar isso, é bacana isso, né? Daí que a gente vê que aquelas mudinhas muito pequenininhas não são bonsai. São mudinhas, né? São mudinhas mesmo. Você não pode falar para um japonês que uma muda é bonsai, ele vai se ofender, entendeu? Vai mesmo. Porque é uma cultura lá milenar também, e né? E com razão vai se ofender, Com razão, sim. Quer dizer, a gente não pode pegar uma muda e ter o mesmo tratamento com o bonsai. O bonsai, ele é muito mais resistente do que uma muda. E aí a pessoa mais simples pergunta assim, puxa vida, então nunca eu vou ter um bonsai. Vai custar caro. Vai custar caro. Não, você pode fazer um bonsai. Então quando você pegar uma muda, coloca num vaso fundo, não num vaso de bonsai. Aí deixa por uns 5 anos até ela engrossar o tronco e aí depois vai para o vaso de bonsai. Mas eu deixo ela num vaso fundo, como você disse, Sim. por uns 5 anos para engrossar o tronco. Exatamente. Mas eu vou amarrando para dar um movimento nesse tronco? Exatamente, né? Porque assim, depois... Senão vai nascer reto, né? Depois que ela endureceu, já não dá para dar movimento nenhum. Então, todos os bonsai que a gente vê que tem o tronquinho sinuoso, foi trabalhado quando era muda. Mas aí como que você faz? Você pega a mudinha, amarra o arame e vai entortando levemente, pouco a pouco, até ele chegar ao formato que você quer? Isso, existem técnicas exatamente como você falou, que a gente coloca um arame e direciona o galinho ou o tronquinho para ele ficar sinuoso. São técnicas que a gente usa para modelar o bonsai. Só que normalmente o leigo já compra o bonsai modelado. A gente já compra assim, nem imagina o que é feito. Então, mas aí existe um trabalho agregado, daí o custo um pouco mais alto, porque realmente você precisa saber cuidar do bonsai para ele ficar bonito. E tem o tempo certo para você deixar aquele arame para não machucar o tronco. Exatamente, esse tempo varia de espécie para espécie de árvore. Então, por exemplo, a gente ficou de falar um pouquinho dos cuidados na entrada do inverno, por exemplo, né? Então, existem plantas como esse aqui, esse é um liquidâmbar, né? Mas é normal ficar amarelada a folha, né? Então, é normal, e é normal ele ficar pelado, quer dizer, sem folha nenhuma. Isso não quer dizer que ele morreu. Então, muita gente acha, muita gente pega a planta, às vezes é uma planta que a gente chama caducifólia, que caem as folhas no inverno. Ela cai para economizar energia mesmo. Sim. Ela fica sem fazer fotossíntese o inverno inteirinho, esperando a primavera. Então a gente tem que facilitar a planta esse trabalho, principalmente se ela está na nossa casa, porque ela não está tendo a mesma condição que teria na natureza. Mas você vai facilitar como? Retirando as folhinhas? Tirando, deixando sempre limpinha. Pode ficar à vontade de tirar tudo aqui, ó. Então a gente passa a mão e só puxar. E depois a gente seca essas folhinhas. Fica bem bacana. Com artesanato isso aqui fica ótimo. Fica bem bacana. Então você vê que é um cuidado relativamente simples, mas vai fazer bem para a planta. Por quê? Porque você aumenta a ventilação dela e não dá muito bichinho. Então isso é prejudicial por isso, porque... Você falou nas pragas. Quando a gente vê um bonsai com praga, é sinal que ele está em desequilíbrio de alimento e água, não? Não é. Assim, o bonsai, ele é uma brincadeira, vamos dizer assim, artificial, né? Quer dizer, a gente que transformou uma árvore que seria na natureza, por exemplo, gigante, né? Teria uns 20, 30 metros num bonsai pequenininho. Então, se você imaginar um bichinho que é de uma árvore grande, a multiplicação que ele tem, quanto que ele reproduz, se ele reproduzir num bonsai é uma covardia, porque ele pode até matar um bonsai. Então um dos cuidados, que é muito importante também, a gente ficar sempre esperto para nunca ter bichinho. E quando tiver o bichinho, logo você aplica o inseticida. Mas que tipo de inseticida? Inseticida especial para planta ornamental. Mas existe um inseticida, um produto biológico agora também? Existe também.
que acaba, dizem, né, que acaba sendo muito bom, porque o que ele faz? Quando a gente espirra, tem cochonilha ou qualquer outro inseto, ele cobre a carapaça do animal e o animal respira por ela e acaba morrendo sem ar. É verdade. Mas a planta não é Não intoxicada, afeta nada a árvore. Nada a planta. Então é melhor usar esses. Pode usar esse, como pode usar o químico, desde que você use a dosagem recomendada. Tá. Não faz mal usar o químico, é lógico, cada um com a sua preferência. Mas pode usar o químico que é vendido no supermercado. Que é fácil de achar. Né? Fácil de achar, tem para cochonilha, tem para pulgão, tem para todo tipo de bichinho, mas os mais comuns são esses mesmo e tem no supermercado para vender. Tá. Lê a bula, segue direitinho e aplica como deve ser aplicado. O que é isso aqui que você trouxe? Então, eu trouxe isso aqui, ficou bem bacana. Ficou legal, parece homeopatia. Eu perguntei, será que é floral, é homeopatia? Na verdade, a gente tem que alimentar o bonsai. Ele não está solto como na natureza para pegar os adubos no chão, que é natural. Nós vamos ter que colocar esse adubo no bonsai. Então, um dos cuidados com o bonsai é a adubação. E aqui eu trouxe em vermelho, a gente pode ver que são adubos orgânicos, comuns também. Aqui a gente tem a torta de mamona, aqui a gente tem a farinha de osso, né? E aqui a gente tem esterco de galinha. Tudo que vende em supermercado mesmo. Mas é verdade que se eu uso a farinha de osso, eu tenho que deixar bem no cantinho do vaso, para não chegar perto da raiz, que senão pode prejudicar. O bonsai pode sentir ou a planta sente? Olha, bonsai normalmente são árvores mais velhas, tipo 10 anos para cima. São árvores extremamente resistentes. Então não são sensíveis como a gente imagina? Não são. Isso é um mito, sim. Porque assim, você pode adubar, lógico que tem quantidade certa para adubar. Como na embalagem. Exatamente. Tá. Então, uma planta daquela, a gente usaria umas 3 colheres de sopa, ou de farinha de osso, ou torta de mamona, a cada 2 meses já estaria bem adubado. Mas no inverno a gente aduba as plantas No inverno também? não aduba, né? No geral não aduba a planta. Principalmente no bonsai. Não aduba não, porque o adubo ela não consegue consumir, porque ela está numa fase de dormência. Tá. Né? Então ela não está ativa para consumir. Então não é bom que se adube no inverno, não. Tá bom. Tá? A gente vai continuar falando sobre o bonsai, e aí em casa é legal, se você tiver alguma pergunta para você mandar, mulheres@tvgazeta.com.br, porque aí eu retorno aqui e o Márcio Augusto tira as nossas dúvidas. Vamos falar ainda sobre os locais apropriados para a gente ter o bonsai. Vamos falar um pouco mais sobre os cuidados do bonsai no inverno, nessas temperaturas mais baixas, em quais regiões que a gente pode ter, quais plantas, quer dizer, vamos falar bastante, mas mesmo as suas dúvidas você pode mandar. Volto já, tá? Voltando aqui à nossa aula de bonsai, você estava comentando, Márcio, quanto que a gente tem que se dedicar com bonsai. Isso quer dizer, regar todos os dias, na época correta adubar. Mas a escolha do local que a gente vai deixar o bonsai também é muito importante. Muito importante. Então, assim, aqui a gente vê várias espécies de árvores diferentes. Plantas que dão flor, plantas que dão fruto. Plantas de regiões frias, de regiões quentes. Exatamente. Então, assim, é óbvio que eu vou escolher uma espécie que seja adequada à minha região. Então, se eu moro no sul do país, eu não vou poder escolher a mesma espécie que uma pessoa do Nordeste. Não pode. Por exemplo, né? As pessoas que vêm de fora para o Brasil adoram a jabuticabeira. Né? Aqui tem uma linda, por Tem sinal. uma linda e já produzindo fruto, ó. Já tem as florzinhas aqui, ó. Olha que bacana. Olha que é isso. Linda, gente. Muito bonitinha, né? Quer dizer, quem mora no sul, uma jabuticabeira, não vai dar certo, né? Porque ela é de uma região muito quente, ela é do Pantanal. Então eu preciso morar numa região quente para ter uma jabuticabeira. Eu acho que de São Paulo para cima dá para ter jabuticabeira. Então, assim, quem morar na Europa não pode ter. Porque às vezes no inverno na Europa faz temperatura muito baixa e a jabuticabeira não vai bem, pode até morrer. Então, escolher a árvore é importante, né? Já quem mora em regiões frias, quais os bonsais que então, a gente as frias normalmente são as chamadas de coníferas, que são os pinheiros, tipo esse. Esse aqui é uma criptoméria, né? Lindo. E é uma planta de frio mesmo. Já não pode ter no Rio de Janeiro, São Paulo já é mais difícil de cultivar. Né? A gente tem ali embaixo também. Nesse segundo andar, né? Esse aqui também é um junípero, olha que bacana. Lindo, né? Também é uma conífera e é uma espécie que não precisa tanto sol. Ela precisa umas 4 horas de sol. Como conífera, isso é exceção, porque normalmente a gente só pode ter conífera, que são os pinheiros, juníperos, quando a gente mora em casa, quando a gente tem pleno sol para dar para eles. Mas quer dizer, nesse caso, se eu morar numa região fria, eu posso ter. Agora, pode esse ter aqui um é pinheiro. lindo. Lindo. Olha, gente, que bonito isso. Esse é muito tradicional, né? Muito lindo.
é tradicional, mas a formação é única, né? É Se a gente verdade. olhar vários, a gente não vê um igual ao outro de Não jeito vê. nenhum. Isso é bacana também, porque fica sendo um filho, né? É verdade. Olha, esse enraizamento aqui externo, que lindo que fica. Que legal. É muito bonito, né? Olha, lindo, olha só, muito lindo. Então só posso ter uma espécie dessa se eu morar em lugares frios. Em lugares frios e lugar que tem bastante sol. Tá. Eu preciso ter um quintal ou ter uma cobertura para ter um pinheiro. Mas entendeu? em média, um bonsai, falando de uma forma generalizada, Tá. ele precisa de quantas horas de sol? Em média, umas 4 horas. 4 horas. Agora, existem espécies, por exemplo, como a carmona, essa que você vai podar, Linda, que ó. precisa 2 horas de sol só. Ah, só 2 horas? Então, quem mora num apartamento que tem uma sacada que entra um pouquinho de sol, Já pode ter carmona. Como tem outras espécies também que também nessa mesma necessidade de sol de 2 horas. A azaleia a gente consegue também ou a necessidade de mais sol? Mais sol. Mais A sol, azaleia né? precisa umas 4, 5 horas de sol. Você estimula a floração através da luz solar. Então, realmente, para ela ter uma floração bonita, ela vai precisar bastante sol mesmo. Tá, isso é fundamental. Não tá? adianta eu comprar um bonsai querendo que ele fique na sala. Não. Bonsai tem que Erro ficar comum, com uma né? árvore É ao verdade. tempo, Isso, né? quanto mais externo, melhor. Tá. E a ideia de que é frágil, que é delicado, não é verdade. Ele é frágil se o dono esquecer de regar todos os dias. Aí realmente o bonsai pode morrer. Mas hoje em dia a gente tem tantos artifícios, até para quando a gente viaja, para a gente regar. Sim, Né? tem. Tanta coisa no mercado pra Tem, gente mas comprar, poxa, pra pode descer. pedir para alguém, imagina se não vai gostar. Cuida do meu Também. bonsai para mim, Mas já por pensou se favor. você dá para alguém cuidar e justo nessa hora a pessoa se esquece, mata seu Bom, bonsai? aí é grave, tem que ser alguém responsável. É como filho, Senão, a gente não pode deixar com qualquer um, né? O bonsai é mais ou menos o mesmo cuidado, É verdade. né? Você vai ensinar a gente a podar? Vamos Como podar? que a gente poda? Deixa eu tirar o meu chocolate que eu deixei aqui. Eu comprei mais Olha, tarde. na verdade, assim, a gente vê a configuração da planta, ou seja, o desenho da planta e vê o que está fora do desenho, né? Então a gente percebe, por exemplo, essa aqui. Você quer podar você? Mas e se eu estragar o seu bonsai? Não vai estragar. Vou? Garanto que não. Pode cortar em qualquer É cantinho? isso mesmo, é Isso isso aqui? mesmo. Então a gente tem que olhar a figura do bonsai e ver o que está saindo, né? Tem bastante coisa saindo, mas ele vai ficar bonitinho. Mas a tesoura, tem que ser uma tesoura também que eu preparei para essa finalidade? Olha, tem que ser uma tesoura afiada, isso que é bacana. Mas eu não tenho que esterilizar? Não precisa, não precisa. Isso é mito, é? É mito também. Porque assim, na verdade, você esteriliza quando você vai cuidar de uma planta que você tenha suspeita que esteja contaminada, né? Então, assim, as suas plantas normalmente não vão estar contaminadas. Você pode usar a mesma tesoura, mas ela precisa ser afiada, né? Ela dá florzinha, Dá. ela floresce. É. Você Agora vê? cortou um botãozinho. É aquilo que eu falei aqui, da ó. azaleia, que precisa bastante sol, né? Olha, gente, que lindo. São florzinhas bem miudinhas, São. né? Em época de calor, ela Linda. forra Ah, com vou essas deixar a florzinhas. Não vou tirar a florzinha, não, tadinha, tão bonitinha. Em época Tá de... certinho, viu? Você Tá certo? Tá podando direitinho. Eu tava de olho como é a formação dela para eu tirar. Aí eu Vai ficar matei um bonsai há uns bonito. anos atrás. Justamente por isso, quer dizer, na verdade ele não era um bonsai, né? Eu achava que era um bonsai. Mas ele foi ficando tão torto e a gente vai vendo o quanto você tenta podar. E quando ele não é um bonsai mesmo, não acaba dando certo. É. Ele perde o formato, o tronco já não é E a de uma gente, forma a correta. gente precisa pegar alguma coisa com desenho de árvore velha. Essa é a ideia do bonsai que dá, sabe? Esse desenho dá uma paz interior pra gente, sabe? O ambiente fica mais tranquilo. Mas é que Então tem vale a muita pena. gente que vende gato por lebre, né? Ah, tem, né? E aí a gente vai comprar o que dizem ser um bonsai, e como você disse, é uma mudinha qualquer, mas mudinha. bonsai não é. Então, aí Esse ela aqui pode vai ser. cortar? Pode sim, tá muito comprido. Tá gigante, né? Ó. É. Vou cortar aqui. Tá vendo como você sabe? Ah, tô chutando. Tá Espero não estragar o seu nada, bonsai. Tá legal. Quer dizer, tem que comprar de um lugar que a gente tenha certeza também que vende o verdadeiro bonsai, não mudinha por bonsai, né? Exatamente, que é uma planta um pouquinho mais velha e Tá. comprar num lugar que normalmente te dê um guia de cuidados daquela espécie que você está comprando. Isso é importantíssimo. Para você saber a hora certa de adubar, de que jeito, Todo o né? ciclo da... Olha que comprido Olha que esse, tá comprido vendo? esse. Pode Esse se ser. eu cortar aqui, tá bom? Tá ótimo. Né? Então, assim, aí você vai conhecer a árvore que você tem. Você vai conhecer da onde ela veio, que clima que é o clima Até para você dela. entender qual lugar da sua casa é melhor colocar, né? Exatamente. Por exemplo, se eu tenho um bonsai que necessite de mais
do que 2 horas de sol, eu vou deixar num canto do meu jardim que bata mais sol, né? Exatamente. E normalmente, qual é o melhor sol? É o da manhã ou da tarde? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. O importante é que a planta tome sol diretamente sobre a copa. Quer dizer, não é só claridade. Olha que lindo que ficou. Bom? Deixa eu virar para eles. Vê o que você acha. Olha que bacana. Se ficou faltando tirar algum cantinho. Ai, que joia. Ficou Não, bom? tá joia. Olha, a copa bem Sabe o condensadinha. que eu acho lindo do bonsai? Essas camadas, ó, que vão se formando, né? É, os patamares. São patamares Isso que e se são chamam? você, é a gente que tem que fazer. Então, nessa poda, você vai alongando e dando mais volume aos patamares, Aqui né? a gente vê no tronco que tem uma marcação que algum tempo atrás aqui saiu um galho, onde você retirou, É isso aí. que ia modificar Porque o ele já patamar, tem um né? tronco bonito, né? Não precisa nascer mais nenhum galinho no tronco. Ele já tem galhos grossos, tudo, né? Existem alguns bonsais, algumas pessoas que gostam de cultivar bonsai, que colocam não só o bonsai, mas algumas pedras. Sim, sim. Isso também, acho que dá uma harmonia maior, né? Dá um charme no elemento a mais, bonsai, né? dá um charme sim, fica bem bacana, né? A gente falou do tempo. Sim. O vento também é importante para o bonsai ou o Sim. excesso de vento faz mal? Não, a ventilação é importante para o bonsai, sim. O que não, o vento que faz mal seria o vento do inverno para uma planta que fosse tropical. Ah, tá. Mas se aí ela for sim. de um lugar frio, É, tanto que vem. não, aí não tem problema. Aliás, as plantas precisam ventilação. Isso é importante porque, assim, uma planta que fica num lugar abafado, o calor e esse abafamento, ele é propício para a multiplicação dos bichinhos. Então, assim, a planta sem ventilação, com certeza, ela vai ter maior problema com relação aos bichos, né? Tá. A gente vai ter que tomar mais cuidado mesmo com relação aos bichos. Eu tô tirando as folhinhas que caíram aqui, vai ficar bonitinho. Ah, seu legal. bonsai. Deixa eu te falar mais Diga. um cuidado. Assim, as coníferas que eu falei que são de pleno sol, algumas delas estão meio assim com os galinhos já para cima, Pois tá será vendo? aqui, ó. Podia podar também. Mas essa poda você. No inverno é a época certa de podar. Por que no inverno é a época certa? Porque ela tá hibernando? Não, porque Essa aqui de baixo, gente, ó. essa é o daqui, pinheiro. ó. Esse pinheirinho aqui, Ó, ó. tá. Então, assim, a época certa de podar conífera, que a gente chama poda estrutural, é essa daqui, ó. É no inverno. É no inverno, ó. Então aqui seria, as coníferas, aquela planta que você podou, daqui a 15 dias ela tá com aquele volume de folha que você viu. Então eu tenho que cortar sempre que for necessário. Sempre. Não tem assim, daqui a um mês, daqui 2 meses, Não 3 tem, é meses. isso não. mesmo. Então aquela a cada 15 dias. Essa aqui você poda umas 2 vezes por ano. Ah, o crescimento é muito mais As, lento. as das coníferas são mais E lentas. essa aqui é né? maravilhosa. Qual que é essa aqui? Esse é um humus. É uma planta muito cultivada como bonsai no mundo inteiro. Olha esse tronco, gente, que coisa mais linda. Você vê que bacana que é esse bonsai. Esse é um exemplar bacana mesmo de bonsai. Ó. Esse aqui já é pra tem uns gente- 40 anos já, viu? Já? Tem a minha idade, quase, Olha eu tenho que bacana. 42. É bem bacana, tá Olha bem que podadinho, tudo, né? Mas Então, olha, é incrível, parece uma árvore grande. Até aqui se a gente... É que eu não sei se vocês vão conseguir ver, se o Tim consegue pegar. Aqui dentro, ó, Tim. Aqui dentro, ó. Que tem uma... É que ela é durinha, difícil de mostrar, olha. Aqui onde foi retirado. Aqui embaixo, ó lá. Ah, não dá pra ver, né? Ah, deu, ó lá. Aqui, onde há muito tempo atrás foi retirado um tronco também, né? Foi. Uma das técnicas para lindo engrossar o isso, ó. tronco do bonsai, primeiro que o bonsai, ele primeiro engrossa, depois vai para o vaso de bonsai, né? Por quanto tempo? Você falou 5 anos em média, né? Em 5 anos já dá para fazer um Olha, bom que engrossamento já. E aí ele vai para o vaso de bonsai. Aí, muito provavelmente, deixar um galho crescer, que seria retirado depois para dar volume para esse tronco. E Quer até dizer, para deixar com um efeito também, É. como se fosse uma árvore bem antiga, né? Exatamente. Que teve o seu tronco arrancado por algum motivo. As árvores muito velhas já pegaram muitas tempestades na natureza. Então, é natural que elas tenham algum galho seco, alguma parte seca. E isso a gente tem Né? que ter sensibilidade para manter na planta, né? Exatamente. E Muito desenhar lindo, isso na muito planta bonito. também, né? Deixa aqui o que que é. Esse é um cambuí, é uma árvore brasileira. Ela dá um frutinho pequenininho, não sei se... tem um vermelhinho aqui, É, ó. isso mesmo, ó. Ela eu ver. enche de frutinho Mas não é para em comer esse dezembro. frutinho, é frutinho e não frutinha, né? Aqui, ó. Acho que, tadinho do Tim. Tá escondidinho aqui, ó. Ó lá. Ó. Ah, agora, peraí. Eu vou tirar. Ela Ó lá. enche dessas bolas. É isso mesmo, Ó olha lá. que legal. Que lindo. Ela fica cheinha. Cheinha, então parece uma árvore de Natal. E é brasileira, hein? Final de ano ela Cambuí. fica assim? É, no final de Cambuí. ano. Que linda. Bem bacana. A primavera ali também. ficou num Primavera, formato peguei bonito. uma que estava com uma flor ainda, porque agora elas começam a ficar mais inibidas, né, com o frio, né? A minha lá em casa tá lotada, mas ela é Ah, grande. é? Tá cheia de flor.
Aqui o que que é? Aí é um ficus, é uma espécie de ficus. Eu trouxe o ficus porque ele é uma espécie muito interessante, porque ele precisa pouquinha luz também. 2 horas de sol já tá, né? cresce, engrossa muito rápido. Então, por exemplo, quem quer ter um bonsai grosso, e não, aquele negócio de não ter dinheiro para começar um bonsai, pega uma muda de ficus e cultiva num vaso maior por uns 5 anos, que com certeza ele vai ter um tronco mais grosso que esse depois. E aí eu saio podando como você ensinou, para a gente conseguir ter aquela formação. Ó, e é um ficus também, esse aqui, ó. Ah, esse tá amarrado. Tá amarrado. Mostrar, ó. Deixa eu pôr lá na mesa para o pessoal ver. Isso. Aqui, ó. Olha que legal. Ah, esse tá amarrado para você conseguir é uma modelagem. Exatamente. Lembra que você falou dos patamares que achava bonito? A gente está tentando formar um patamar aqui, ó. E você vai a cada tempo puxando um pouquinho mais? Você pode puxar um pouquinho mais, ou, enfim, no desenho que você quiser. Sem esse artifício, a gente não consegue desenhar um bonsai. Mas isso aqui é amarrado aonde? Lá no vaso? É, no vaso. A gente amarra no vaso. Você vê que eu puxei daqui até aqui, por baixo do vaso, ó. Eu deixo um arranque de propósito para conseguir modelar. Para conseguir modelar, conseguir ir puxando para baixo. Isso é uma terapia, né? Ah, é muito bacana. Gente, porque é muito a partir do momento que você pensa em fazer um bonsai, você vai ter que analisar a natureza. E aí você vai começar a prestar atenção nas árvores, nas formações, para a gente conseguir replicar depois. O bom bonsaísta, ele é um bom observador. Né? Porque você vai ver quais são os desenhos que existem das árvores na natureza, exatamente o que você falou. Muito lindo. E você bacana, deixa né? sempre com a pedrinha por cima? Eu deixo porque essa terra preta só por cima fica um pouquinho, sei lá, fica feio, né? Então a gente dá um efeito mais bacana com as pedrinhas e pode também deixar um pouquinho do musguinho também, né? Eu acho bonito. Que é uma simulação de uma graminha em cima. A gente só não aconselha que o musguinho ocupe toda a superfície do vaso, né? Porque a terra também precisa respirar. Esse é um conceito importante também. E você disse que a gente rega o bonsai não só na raiz, mas nas folhas, em tudo. Deve regar as folhas como se fosse chuva mesmo. E vou pulverizando? Pode pulverizar, mas não confundir. Rega é uma coisa, pulverização é outra coisa. Eu pego aquele... Aqui tem um regadorzinho, ó. Tá vendo? Então você coloca por cima, por toda a volta do vaso, ó. Veja se dá para focar aí, ó. Por toda a volta do vaso, ó. Né? Até sair por baixo. Tem que fazer molhadeira. No que saiu por baixo, já umedece da forma correta. É isso aí. E depois aqui nas folhas também. Nas folhas, o sentido é limpar as folhas. Porque muita gente tem planta dentro de casa. E o bonsai, às vezes, está numa sacada que não toma chuva. Se você passar o dedo na folha e ver o seu dedo, vai estar suja essa planta que está numa sacada sem tomar chuva. Então você tem que deixar limpinho. Tem que deixar limpinho, sim. Se for o caso, até limpar você com algodãozinho, folha por folha. Eu passo aqueles produtos minerais usados para deixar a folha brilhante. Isso também dizem que ajuda a proteger contra sim. infestação É um óleo insetos, vegetal. né? Você pode colocar porque ele protege e repele os insetos. É muito bom, sim. Porque o inseto não consegue grudar as patinhas ali para ficar E deixar a árvore sempre limpa. Isso é importante porque aí você evita a contaminação. A gente está falando muito dos cuidados do inverno, mas que a gente não vai adubar. Mas existe, no caso das árvores que floresçam, um adubo específico também para ativar Existe a floração? sim. Na verdade, o adubo, as plantas, elas se alimentam de minerais, né? Então, existem adubos que são mais ricos em alguns minerais, como o fósforo, que incentiva a floração na planta. E tem adubos que são ricos em minerais, como o nitrogênio, que é rico para você aumentar o volume foliar. Né? Então, você pode usar o adubo de acordo com a necessidade da planta. Então vamos dizer, um mês antes da primavera eu começo a adubar com o adubo correto para ajudar essa árvore, ao nosso bonsai que floresça, a florescer perfeitamente. Exatamente. E quando eu quiser que ele cresça com mais folhas, eu coloco o adubo correto. Com nitrogênio, exatamente. Sempre lendo o guia de cuidados da espécie que você tem. Lá vai ter a informação. Com ele na compra, né? Tem que vir junto com ele. A azaleia, por exemplo, ela já está sendo bem adubada o ano todo para agora produzir flor. Não adianta agora você adubar, né? Não adianta, né? Você chega agora e aduba. Aliás, agora, com a floração, não é bom que se adube. Isso também é um conceito importante. Tá bom, muito lindo. Deixa eu aproveitar e deixar para vocês o contato do Márcio Augusto. Qualquer dúvida que você tenha ficado, querendo conhecer um pouco mais do trabalho dele, o telefone é o 0 operadora 11 55460620. 55460620. E tem o site que é o www.bonsaicai, tudo junto,
Bonsai, K-A-I, tudo junto, .com.br. Lá você tem as informações certinhas e tem cursos também? Tem cursos, sim. Ah, tem? Sim. Que legal. Todo mês sai um curso. Que legal. 55460620.